Seguindo com os ensinamentos do Alter Rebbe, nós estávamos vendo o efeito e o impacto espiritual, o alcance daquilo que produz e realiza o Baal Teshuvah, o penitente, aquele que volta a Deus com amor, transformando mal e bem, que ele supera em nível espiritual a própria categoria do tzadik, daquele impecável, daquele que foi sempre correto e justo. Por quê? Porque tudo que ele faz com mais intensidade, com mais amor e vibração. Ele quer compensar o tempo perdido, ele quer pagar o prejuízo, ele sente a ânsia de se conectar com Deus depois de tanto tempo que ele ficou distante, afastado, que ficou atrelado a coisas negativas, contrárias totalmente à vontade de Deus. Agora ele tem um sentimento intenso, uma vontade, uma paixão imensa, uma ânsia incontrolável de se conectar com Deus, e daí a grandeza do Baal Teshuvah, do penitente, e a elevação de espírito que ele tem acima do nível do próprio tzadik. Em outras palavras, aquilo que nos explicou o Alter Rebbe, porque ele tem um amor tão intenso, o Baal Teshuvah, porque o seu trabalho, o seu serviço espiritual veio, aflorou de baixo para cima. Ou seja, o Baal Teshuvah, mais do que ninguém, conhecendo o seu passado, não só remoto, mas talvez até recente, ele percebe, ele sente dentro de si a grande distância, o grande afastamento que ele tinha de Deus, agindo contra a sua vontade, ou quando ele estava atrelado a todas as coisas negativas e proibitivas. Uma vez que ele estava imerso no mal, por isso ele sente um ímpeto muito forte, sua vontade é de se desprender do mal por completo, de fugir desse poço fundo, dessa areia movediça onde ele se encontrava, da escuridão mundana ou das coisas proibidas que ele estava envolvido, e se elevar, se desprender de tudo isso, sair lá de baixo, do fundo do poço, e se elevar para o espiritual, para cima, para o elevado. Isso significa se conectando com Deus, se ligando a Ele da forma mais intensa. Por isso também o amor a Deus presente no Baal Teshuvah é tão intenso e tão forte. Como nós falamos, como uma pessoa que, Deus nos livre, está fugindo de uma ameaça de morte. Alguém que tem a sua vida em ameaça, imagina, a pessoa dá tudo de si para escapar, para fugir. Assim também é a jornada, é o sentimento do Baal Teshuvah. Ele corre em direção a Deus com tanta intensidade, com tanto ímpeto, como alguém que está fugindo da própria morte. Por isso, esse movimento do Baal Teshuvah é chamado de Tov Meod, não só de bom, mas extremamente bom, especialmente bom, muito bom. Por isso também se fala sobre esse amor do Baal Teshuvah, Maim Rabim Lo Yochlu Lechabot Et Ahavah. O Alter Rebbe aplica sobre o Baal Teshuvah o versículo no Cântico dos Cânticos, que diz, mesmo muitas águas, todas as águas não serão capazes de apagar o fervor desse amor do Baal Teshuvah para Deus. Então é tão grande e enorme esse sentimento, esse amor que o Baal Teshuvah nutre por Deus, a paixão, a vontade de se conectar, que nada é capaz de apagar esse amor tão intenso, tão forte ele é. Da mesma maneira, nos diz o Alter Rebbe, como o mesmo ocorre acima. Agora, voltando, nos remetendo novamente ao assunto do Shabat e associando com o Baal Teshuvah, como nós falamos, que Tov Meod, o que está escrito na sexta-feira antes do Shabbat, é muito bom. E nós falamos que esse muito bom se refere à inclinação para o mal, mas explicou Alter Rebbe, a inclinação para o mal, quando ela é transformada em bem. Isso que causa o deveras bem, muito bom. Né? Mesma coisa agora ocorre em relação ao Shabbat, Aliyat HaChayut Sheyarad Besheshet Yemei Bereshit. Nós vimos que nos 6 dias de atuação divina no universo da criação, os 6 dias do Gênesis. E a mesma coisa se repete nos 6 dias da semana, todas as semanas. O que está presente é uma luz divina diminuta,
uma luz divina que foi rebaixada, que foi condensada, que foi ocultada. Em contraste com isso, no dia do Shabat, essa luz tem uma elevação, essa luz volta à sua fonte e origem, quando dissemos, conforme a Kabbalah, todos os mundos, todo o universo tem uma elevação no dia do Shabat, se conectando com a sua essência. Então, aqui nos explica o Alter Rebbe a ligação do Tov Meod, que Deus viu que era muito bom, com a sequência que nos fala, ele encerrou a obra dos céus e a terra, assim, na sequência, o versículo seguinte, o que significa Vaychul HaShamayim, que Deus encerrou a obra dos céus e a terra, que no dia do Shabat, o que significa isso? No dia do Shabat se encerra essa luz e energia diminuta, essa luz e energia rebaixada, ela é recolhida, ela é suspensa no dia do Shabat, e o que fica em evidência no dia do Shabat é a luz revelada, a luz maior divina, a energia divina superior do nome Havaiá, do tetragrama. Isso acontece quando o mundo todo se eleva até sua fonte raiz original, se vinculando à sua fonte, que é a essência divina. Então, o que ocorre, assim como no serviço espiritual do penitente do Baal Teshuvah, também há essa elevação. Ele estava muito longe, afastado, e agora ele se aproxima da divindade, por isso esse processo é feito com tanta intensidade, com tanto vigor, com tanto ímpeto. O mesmo ocorre em relação ao Shabat. Nos 6 dias da semana, nós e o mundo estávamos imersos no materialismo, no plano terrestre, no plano mundano, que encobre. A palavra olam, em hebraico, mundo, é da mesma raiz que a palavra helem, que significa, em hebraico, encobrimento, ocultação. Então, nos 6 dias da semana, o que predomina é a ocultação da luz divina, encobrimento da energia divina. A divindade está escondida nos 6 dias. Mas, em contraste a isso, o que acontece no Shabat, a mesma coisa que acontece com o Baal Teshuvah penitente, que ele se eleva, sai do buraco, sai do fundo do poço. Aqui também o mundo se eleva no dia do Shabat, Aliyah Mimata Lemala, o mundo tem uma elevação, saindo do plano inferior e se elevando até a fonte divina. Apenas no caso da Teshuvah, essa elevação é uma elevação individual, do penitente, enquanto que no Shabat a elevação é cósmica do mundo inteiro. Diz o Alter Rebbe Bezeja Katuv Acharkach, isso que consta na Torá, no versículo seguinte, na sequência, Vaychul HaShamayim, que terminou a obra dos céus e a terra, o que nós falamos que terminou, cessou a contenção de energia limitada de Deus, dando agora margem e vazão, dando possibilidade de se manifestar a energia essencial. Por quê? Que vou Shabbat, porque agora veio o descanso da atuação divina, como era até então, que Adam Sheshovet Mimelachto, como uma pessoa que agora está descansando da obra depois da obra concluída. She'asechel be'amidot shenishpelu leitlabesh bedibur b'maaseh olim b'mahutan be'atzmutan. Enquanto a pessoa está ocupada com o seu trabalho, para muitos essa é a diferença entre o trabalho e o lazer. Nos dias que a pessoa está ocupada com o trabalho, a sua cabeça está imersa somente com os negócios, preocupações comerciais, financeiras, sua cabeça e até muitas vezes seu sentimento, para não dizer sua alma, estão imersas nos assuntos comerciais, nos assuntos de negócios. Quando a pessoa tem uma hora livre, então ele vai ler um livro, um bom livro. Ele quer que sua mente então esteja concentrada, não rebaixada só em assuntos materiais, mas em coisas mais elevadas, em coisas mais talvez até prazerosas, né? Sua mente, ou ele vai dedicar mais tempo para a família, interações com seus queridos. Então, o seu emocional não vai estar só preocupado com o banco e as contas a pagar, mas com a educação dos seus filhos, ou a formação deles, e assim por diante. Em outras palavras, isso tudo servindo de exemplo e metáfora. Quando a pessoa está ocupada com o seu trabalho, ela está rebaixando todo o seu potencial para os assuntos mundanos e terrestres. Quando a pessoa cessa o seu trabalho, quando a pessoa descansa do trabalho, então
o seu intelecto, sua mente, suas emoções e sentimentos voltam a sua alma, não estão mais condensados e limitados somente no trabalho, mas estão livres para se manifestarem de forma mais elevada. Então, aquilo que a pessoa tinha rebaixado, que até então, durante a semana, ele apenas falava ou agia em termos mundanos e terrestres, agora o seu pensamento, fala e ação ficam voltados, voltam à sua essência e voltam a se elevar. Né? E a pessoa se reencontra até consigo mesmo, redescobre a sua essência e a pessoa não está determinada pela agenda, pelos compromissos ou pelos assuntos mundanos, né? Então isso significa também o descanso. Então agora ele nos diz, seguindo isso como exemplo, como metáfora, a elevação da energia divina no dia do Shabat, isso é chamado o descanso superior, entre aspas. Como a gente já comentou também em sessões anteriores, durante os 6 dias da criação, Deus, por assim dizer, se rebaixou, se autolimitou, se condensou. No Shabat ele descansa disso, o que significa, por assim dizer, volta a ser quem ele era. Ele não precisa limitar sua luz, não precisa condensar sua revelação, não precisa ocultar sua energia, mas sim descansar desse rebaixamento significa que a sua essência volta a estar em evidência completa no dia do Shabat. Então, enquanto, da mesma forma que para nós, enquanto a pessoa está ocupada ou preocupada com o trabalho, as forças da sua alma estão concentradas e limitadas, seja o seu intelecto, suas emoções estão concentradas e limitadas no assunto do trabalho que está lhe ocupando. Mas quando esse trabalho é concluído, quando a pessoa descansa e encerra esse trabalho, então todo o seu potencial intelectual, emocional, espiritual volta a estar livre na sua grandeza, na sua essência. Então ele nos diz, uma pessoa que está esculpindo algo, ou está preparando um objeto, pode ser um objeto de arte, ou um objeto de uma certa utilidade, enfim, o que for. Então, enquanto ele está ocupado com aquilo, sua mente está concentrada especificamente nisso. Então, seu olhar e suas forças estão envolvidas especificamente nisso, para saber que cada detalhe saia bom, da forma ideal e como precisa ser. Mas quando a pessoa encerra o trabalho, terminou esse trabalho, então agora sua mente está livre para pensar grande, para pensar de forma muito maior, sem essa limitação, sem precisando estar concentrada unicamente naquilo, e assim por diante. A mesma coisa também como metáfora para nos exemplificar que nos 6 dias da criação a energia divina está revestida naquilo que nós chamamos, que a Torá chama de forma metafórica, a palavra de Deus, que é apenas o lado externo, o lado superficial. Já no dia do Shabat, quando termina a obra dos céus e da terra, nós falamos que essa energia vital divina tem uma ascensão, tem uma elevação, ela sobe até a sua fonte e origem, na própria essência divina. Isso significa, Vaishbot Bayom Hashvi, que no 7º dia, entre aspas, Deus descansou dessa autolimitação, dessa limitação autoimposta, dessa diminuição e condensação que ele estava se submetendo nos 6 dias da semana para poder fazer surgir um mundo limitado e até obscuro como o nosso. Mas no 7º dia cessa essa limitação. Isso significa aquilo que no Shabat é dito. Logo depois do Shabat aparece o nome Havaya Beyom Asot Hava Elokim, surge na Torá o tetragrama, o nome de Deus da essência divina, que indica a revelação divina. De fato, nos 6 dias da criação, os mundos foram criados apenas através da fala divina. Isso significa que a energia divina investida nos mundos era uma energia sempre condensada e limitada, derivada da atuação, do encobrimento do nome Eloquim. E o nome Havaya, o tetragrama, não se revelava nesses 6 dias. Somente depois do término da obra da criação, que então se revela o nome essencial de Deus.
Então isso significa a elevação dos mundos, não um desprendimento da energia de Deus do mundo, senão o mundo desaparecia, mas uma elevação. A elevação significa que são retiradas as cortinas, os véus, e o nome Havaiá, a revelação divina, fica explícita, ela fica, a revelação essencial divina fica exposta, aparecendo, e isso significa que a própria vitalidade, a energia vital do universo no dia do Shabat, ela vem de uma fonte distinta, enquanto durante a semana ela é derivada apenas da luz que passa pelos filtros de diminuição do nome Elohim. No dia do Shabat, a vitalidade de todo mundo, de todo o universo, é derivada diretamente do nome Havaiá, do tetragrama, sem encobrimentos, sem diminuições.